Imagine receber uma chamada de emergência onde um jovem de 17 anos diz que acabou de ser atingido por disparos. O que ninguém esperava era descobrir que quem puxou o gatilho foi a própria avó, Sandra Lane. O caso aconteceu em uma residência tranquila em West Bloomfield Township, Michigan, e revelou segredos familiares sombrios que deixaram a comunidade em choque. Uma história cheia de reviravoltas, que vai muito além do que parece. Fique até o final, porque cada detalhe é essencial para entender esse mistério perturbador. Antes de continuar, se você curte histórias reais de investigação, deixa aqui seu like e se inscreve no canal. Ajuda demais e toda semana tem conteúdo novo esperando por você. Maio de 2012. Um dia que começou como qualquer outro terminaria de forma absolutamente inesperada. As autoridades receberam um chamado urgente vindo de uma casa que parecia comum por fora, mas escondia uma dinâmica familiar bastante complicada. Quando as viaturas chegaram, a cena era devastadora. Jonathan Hoffman estava caído, ferido gravemente, ainda respirando, mas com sinais vitais extremamente fracos. Vestia roupas simples de casa e estava cercado por muito sangue. A pessoa responsável pelos disparos ainda segurava a arma quando os oficiais entraram. Sandra Lane, de 74 anos, se entregou imediatamente sem oferecer resistência. Suas primeiras palavras foram uma confissão direta sobre o que havia acabado de fazer. O rapaz foi levado às pressas para atendimento médico, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A residência contava 3 níveis e havia marcas por toda parte. Os investigadores encontraram 10 projéteis utilizados naquele confronto. Poucos minutos depois de tudo acontecer, Fred Lane, o avô do jovem, retornou para casa completamente surpreso. Ele tinha saído há pouco tempo apenas para uma caminhada rotineira com o animal de estimação da família, atendendo a um pedido de Sandra. Ao voltar, encontrou sua vida completamente transformada. Seu neto estava sendo socorrido e sua esposa sendo conduzida pelas autoridades. A família do adolescente morava no Arizona naquele período. Jennifer Hoffman, mãe de Jonathan, tinha deixado o filho sob os cuidados dos avós enquanto ele finalizava seus estudos do ensino médio. A notícia chegou até ela como um choque impossível de processar. Nunca passou pela cabeça dela que algo assim pudesse acontecer dentro da própria família. Depois do ocorrido, Sandra foi primeiro avaliada medicamente devido à idade avançada. No hospital, ela informou aos agentes que não havia sofrido agressão física por parte do neto. Após receber liberação médica, foi encaminhada para prestar depoimento oficial. Nesse momento, algo mudou completamente. Ela solicitou a presença de representação legal antes de continuar conversando. Com o advogado presente, sua versão dos fatos tomou outro rumo. A nova narrativa apresentada incluía elementos de proteção pessoal. Sandra afirmou que houve um desentendimento que evoluiu para confronto físico. Segundo ela, Jonathan teria partido para a agressão, inclusive com golpes na região abdominal. Sentindo-se ameaçada, teria pegado a arma como medida de proteção. Sua defesa argumentava que foi uma reação de quem temia pela própria segurança. Porém, os exames médicos contradiziam essa versão. Sandra não apresentava nenhum sinal visível de luta corporal. Sem arranhões, sem marcas roxas, sem qualquer evidência que confirmasse violência física sofrida. Sua passagem pelo hospital teve caráter apenas de observação emocional, o que seria compreensível após um evento tão traumático. Mas fisicamente, ela estava intacta. 2 dias seguintes ao incidente, Sandra foi formalmente acusada e teve a liberdade negada. As autoridades e o sistema judicial questionaram fortemente a alegação de defesa própria. 74 anos e sem possibilidade de responder em liberdade. Os responsáveis pela investigação mergulharam nos detalhes mais profundos da situação, analisando cada aspecto do relacionamento familiar. O histórico de Sandra não sugeria uma pessoa violenta. Professora aposentada, sem registros criminais anteriores, realizava trabalhos comunitários e cuidava do neto que residia com ela. Não parecia encaixar no perfil típico de alguém capaz de tal ato. Mas como em qualquer tragédia complexa, raramente existe apenas uma causa isolada. Geralmente são múltiplos fatores convergindo simultaneamente. Jennifer, filha de Sandra e mãe da vítima, revelou aos investigadores aspectos difíceis sobre a dinâmica familiar. Ela descreveu a mãe como uma pessoa de personalidade forte, dominadora, e que no passado demonstrou comportamentos abusivos. Características presentes em relacionamentos problemáticos, independente de quem exerce o controle. O primeiro casamento de Sandra terminou de forma abrupta quando o pai biológico de Jennifer simplesmente abandonou a família e nunca mais retornou. Segundo Jennifer, ele não suportou viver com Sandra, que tornava o ambiente doméstico extremamente difícil. Ele foi embora, deixando a filha para trás. Com o tempo, Sandra conheceu Fred, um homem de boa índole, e as coisas melhoraram temporariamente.
Quando Jennifer formou sua própria família e teve filhos, os conflitos ressurgiram. Muitas pessoas podem se identificar com a dificuldade de conviver com parentes que interferem demais nos assuntos pessoais, transformando o que deveria ser um relacionamento saudável em algo apenas tolerável. Apesar das diferenças entre adultos, Jonathan e sua irmã Jessica adoravam os avós e mantinham proximidade com eles. Em 2008, Jennifer se separou do marido de forma amigável e toda a família se mudou para o Arizona para permanecerem próximos. Jennifer, o ex-marido e os 2 filhos. É aqui que a história toma um rumo particularmente triste. Jessica desenvolveu um tumor cerebral grave. Jennifer precisou dedicar toda sua atenção à recuperação da filha. Diante disso, ela e o ex-marido concordaram que Jonathan ficaria temporariamente com os avós em Michigan. Foi assim que ele estava lá quando tudo aconteceu. Após a saúde de Jessica se estabilizar, Jennifer conseguiu visitar o filho. Durante essa visita, ela percebeu que Jonathan estava feliz, mas também notou que ele estava usando substâncias inadequadas para a idade. Ela relatou ter aceitado isso com certa naturalidade, sem dimensionar completamente a gravidade da situação que estava se formando. Durante a investigação, descobriu-se que Jonathan, mesmo jovem, já acumulava problemas com as autoridades. Ele havia sido parado enquanto dirigia e foi encontrado com substâncias proibidas. Isso gerou registro oficial e processo legal. Ainda cumprindo o condicional por esse primeiro incidente, foi parado novamente, dessa vez portando medicamento controlado de nome Adderall, composto por sais de anfetamina. O perfil de Jonathan ia se formando como de um adolescente problemático. Sandra o descreveu como alguém com sérios problemas de controle emocional. Houve um incidente semanas antes da fatalidade, onde o comportamento dele ficou tão imprevisível que Sandra precisou acionar as autoridades. Ela revelou aos investigadores que as situações repetidas com o neto a levaram a adquirir uma arma para sentir-se mais segura. Ele danificava portas e tinha explosões de raiva incontroláveis. A defesa de Sandra argumentou que ela genuinamente temia o neto. Sandra sabia que Jonathan também consumia uma substância conhecida como Spice, uma versão sintética de cannabis. Ela, como responsável legal dele, havia até conversado com o oficial de condicional dele, preocupada com o comportamento cada vez mais errático. Vale mencionar que Spice foi desenvolvido originalmente em 1985 por um cientista americano chamado John W. Huffman, professor de química. Inicialmente pensado como medicamento para dor, nunca foi aprovado para uso clínico. A substância acabou chegando às ruas como alternativa sintética, causando alucinações, paranoia, ansiedade, convulsões e até casos fatais. Os efeitos pioram quando combinada com outras substâncias. Na casa dos Lane, a situação atingiu o ponto crítico em 18 de maio de 2012. Jonathan havia comparecido ao tribunal naquele exato dia, acompanhado da avó, respondendo pelas acusações de porte. A justiça determinou que ele fizesse exames para detectar presença de substâncias no organismo. Quando a avó e neto chegaram em casa, houve uma discussão. Segundo relatos, ele teria exigido dinheiro e as chaves do veículo. Como Jonathan não sobreviveu, parte da história depende da narrativa de Sandra. Ela certamente estava extremamente irritada por ter que lidar com toda aquela situação envolvendo o neto que claramente seguia um caminho destrutivo. É fácil imaginar como as coisas podem ter escalado. Talvez as amizades dele fossem ruins, o desempenho escolar ruim e as perspectivas de futuro cada vez mais distantes. Não se sabe se ele tinha a intenção de continuar nesse caminho ou se eventualmente se envolveria com atividades mais sérias. Mas na mente de Sandra, possivelmente esse cenário se desenhava claramente. Em algum momento daquela discussão sobre dinheiro e carro, Sandra pegou a arma e disparou. Jonathan foi atingido 5 vezes, sendo 3 projéteis no tórax, um no abdômen e um no braço. A residência apresentava marcas por diversos ambientes. Além do corpo, foram encontrados a pistola calibre 9mm, munição e carregador. Tudo foi recolhido para análise técnica. O julgamento começou em março de 2013. Após as declarações iniciais, a acusação contestou firmemente o argumento da defesa sobre luta pela sobrevivência. Um dos momentos mais tensos foi a análise detalhada da ligação de Jonathan para o serviço de emergência, feita às 17h27, quando ele relatou ter sido atingido. Quase 3 minutos depois, ele foi atingido novamente. Nesse intervalo, o atendente ainda escutou Sandra dizendo que daria água para Jonathan e depois mais disparos foram ouvidos. Ou seja, 3 minutos completos para Sandra reconsiderar suas ações antes de disparar novamente. A defesa argumentou que isso aconteceu porque o adolescente, mesmo ferido, ainda poderia representar ameaça.
É impossível saber exatamente o que aconteceu nessa janela de tempo entre o primeiro e o último disparo. É uma situação surreal de se imaginar. Ela dispara várias vezes. Ele fica ferido, mas consegue ligar para pedir ajuda. Eles ainda conversam. Ela menciona dar água. E 3 minutos depois, ela completa o que começou. Sandra só parou quando a munição acabou. 1 mês após o ocorrido, a autópsia confirmou que Jonathan faleceu devido aos múltiplos ferimentos. O laudo apontou 8 perfurações considerando entrada e saída. O exame toxicológico trouxe informações importantes quando confirmou que Jonathan havia consumido Spice K2. Entretanto, a substância estava presente apenas na urina, significando que não estava sob efeito ativo naquele momento específico. Diante de todas as evidências, os promotores acusaram Sandra de porte ilegal de arma durante crime grave. Ela também foi indiciada por homicídio aberto, uma categoria que combina primeiro e segundo grau, permitindo que o júri determine o grau apropriado baseado nas provas apresentadas. Uma tipificação interessante que permite flexibilidade na decisão final. A promotoria enfatizou que Sandra não apresentava sinais de confronto físico e que as instruções dadas ao marido para sair de casa com o cachorro demonstravam planejamento prévio. Isso caracterizaria premeditação, muito mais grave que uma reação emocional momentânea ou defesa legítima. Fred Lane testemunhou que desconhecia que a esposa possuía a arma, o que fazia sentido já que era uma aquisição recente. Durante o interrogatório, Sandra fez uma declaração marcante sobre o momento crítico. Disse que pegou a arma porque apenas queria que Jonathan prestasse atenção no que ela estava dizendo. Sandra não estava com medo. Ela estava tentando impor autoridade ou intimidar o neto. Uma forma bem peculiar de comunicação. Finalmente, Sandra Lane foi considerada culpada de homicídio de segundo grau. Recebeu sentença de 20 anos por esse crime e mais 2 anos por porte ilegal de arma. O júri não viu uma senhora idosa de 74 anos. Viu simplesmente alguém que cometeu um crime grave. Dessa sentença, ela cumpriu aproximadamente 12 anos. Segundo registros do Departamento Correcional de Michigan, foi liberada em abril de 2024 recentemente, embora o motivo específico da liberação antecipada não tenha sido divulgado publicamente. Diante de tudo isso, fica um sentimento complexo. Os jurados e o juiz entenderam que não foi defesa própria. Para a justiça americana, Sandra planejou e executou o que fez. Jonathan não estava se mostrando um jovem exemplar, e ela aparentemente decidiu tomar uma atitude drástica. Mas existem muitas pontas soltas nessa história. O histórico familiar pesou. Jennifer descreveu a mãe como pessoa difícil e controladora. Então fica complicado avaliar qualquer versão apresentada por Sandra. Há aqueles detalhes curiosos, como ela mencionar água e depois disparar novamente. Se Jonathan já havia sido atingido, teoricamente estaria com mobilidade reduzida. Seria necessária muita resistência física para se recuperar de um ferimento assim. Por outro lado, existe o contexto de Jonathan, um adolescente ainda usando substâncias problemáticas, com passagens policiais, respondendo judicialmente. As amizades dele eram questionáveis. Uma situação explosiva. Os pais estavam em outro estado, lidando com a doença grave da filha, e julgaram que deixar Jonathan com os avós era a melhor decisão naquele momento. Não estou dizendo que isso causou o crime, mas é importante colocar todos os elementos na mesa para entender como os eventos se conectaram. Como mencionei, nada parece aleatório. As peças foram se encaixando gradualmente até o resultado final. Foi um crime passional, uma defesa mal calculada ou algo que escalou no calor do momento? Jonathan talvez tenha respondido de forma inadequada e Sandra, com seu temperamento conhecido, perdeu o controle e ultrapassou o limite que impede pessoas comuns de cometerem atos extremos? Ou foi realmente premeditado, com ela enviando o marido para fora já pensando no que faria? Como Jonathan conseguiu pegar o telefone e ligar para a emergência? Porque ela esperou observando. Pensem comigo. Ela disparou, ele conseguiu telefonar, houve esse intervalo de 3 minutos. Se a intenção fosse realmente finalizar o que começou, por que não impediu a ligação para não criar evidência contra si mesma? Complexo demais. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora. Deixa seu comentário contando o que achou desse caso. Foi defesa? Foi premeditação? Foi perda de controle? E se tiver sugestões de outros casos para eu trazer aqui, manda também que eu leio todos. Até a próxima história.